Eu louvo a Deus pela tua vida, que conseguiu vir até aqui, chegar bem, né? São e salva. E hoje nós vamos ver mais um gominho, o último gominho que nós ainda não vimos, do fruto do Espírito, né? Nós já vimos lá em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade e domínio próprio é o último. E como é importante esse gominho, para que todos os outros possam permanecer em nós. O crescimento do Espírito, ele depende da vontade própria, da nossa vontade e também do terreno. Assim como uma plantinha, se nós plantarmos e não prepararmos a terra, ela não vai ficar forte. E precisamos nós preparar a terra do nosso coração, né? Buscar realmente a Deus através da leitura da palavra, através da oração e de vez em quando um jejum. É a única forma de nós desenvolvermos esses gominhos do fruto do Espírito dentro de nós, que é o caráter de Cristo. Porque nenhuma aqui, eu creio, nem eu, veio preparada, né? Nós chegamos ao mundo já com um monte de marcas, bem diferente de uma folha em branco, né? Mas já marcadas com muitas coisas. Também características herdadas dos nossos pais, boas, e as que não são, né? Que precisam ser transformadas por Deus. E isso só o Espírito Santo mesmo para fazer. A palavra domínio próprio significa a mesma coisa que temperança e autocontrole. E ela é uma força interior que controla impulsos, governa desejos, atitudes e paixões. Necessitamos do domínio próprio para tomarmos todas as nossas decisões, né? Quem aqui já teve experiência de não ser guiada pelo domínio próprio e tomar decisões erradas? E até, né, muitas vezes nós temos que pagar por isso depois, até consertar vários e vários dias ou meses ou até anos. Em 1 Coríntios 6:12, diz que todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são boas para mim, nem todas as coisas são saudáveis. Então, eu preciso do Espírito Santo para estar me conduzindo, o que é bom, o que não é bom. O domínio próprio inclui o controle sobre apetites físicos, mentais e espirituais, né? Em que área da tua vida tu pensa assim, eu preciso de domínio próprio? De repente, agora ainda não vem nada, mas nós vamos estudar a história de Ruth. E ao longo da história, né, a palavra de Deus, ela é viva e ela fala conosco. E ela é uma lâmpada e acende tudo, clareia tudo. Aquilo que está ofuscado, aquilo que está neblinoso, sai fora e a luz clareia. Por isso que dói tanto, né? Estar na presença do Senhor também. Porque a cura de Deus, ela vem de dentro para fora. A moderação e equilíbrio, ele faz-se necessário nos hábitos alimentares, nas atitudes, no lazer, nos desejos sexuais. Ou seja, em todas as áreas da nossa vida nós precisamos do domínio próprio, em todas. 2 Timóteo 1:7 diz, porque Deus ele não nos concedeu o espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Nós vemos mais uma vez que é só através do Espírito Santo para ter essa moderação no Senhor, né? E nós mulheres tem sentimentos, né? Na reunião com as discípulas eu falei, olha, trabalhar com mulheres é um desafio, porque a gente pergunta pro marido, e daí, tá tudo bem em casa? Tá tudo 100% ou 80%, aí a gente fala com a mulher, lá em casa tá um caos e não sei o que lá, é sempre o oposto, né, que a mulher fala, porque a mulher é muito sentimento nela. Então, se nós não nos deixarmos ser guiadas pelo Espírito de Deus, as emoções elas tomam conta e nós vivemos descabeladas, desequilibradas, né? E isso
né, que nós temos como cristãs é um privilégio do domínio próprio, de nós decidirmos, né, as situações, porque é só através de Deus, só na liberdade do Espírito Santo para nós conseguirmos tomar as decisões certas. Estou vendo aqui tantos rostos diferentes que eu não vi ainda. Que bom, né? Assim como o apóstolo falou, a gente sai, vai passear um pouquinho, mas é muito bom voltar e ver a igreja crescendo. Glória a Deus pela tua vida, que você se sinta muito bem aqui conosco. Não sei se vocês conhecem a história de Sócrates. Um dia perguntaram para ele, por que você não ensina a tua mulher? O nome dela, Xantipa, olha o nome. Aí ele falou, bom, o meu objetivo é me dar bem com todas as pessoas. E a esposa dele, a Xantipa, ela era geniosa. Ela era briguenta, ela tinha temperamento assim, bem difícil, né? Aí ele falou, meu objetivo na vida é me dar bem com as pessoas. Eu escolhi a Xantipa, porque se eu me der bem com ela, eu consigo me dar bem com o mundo inteiro. Então, muitas vezes nós também, né, nós somos seletivos, porque é bem melhor a gente ficar do lado de alguém que combina conosco, que tem os mesmos gostos, né, que já vai encaixar em tudo. Agora, Deus, Ele muitas vezes coloca sempre uma pessoa, pelo menos aparece, que vai sair faísca, né? E eu sei que no começo da semana, na segunda-feira, né, eu pensei, eu vou acordar bem cedo, porque eu levo as crianças para a escola, já faço as minhas correrias lá e eu quero começar a focar na consagração. Aí o apóstolo falou, espera, porque tem que esperar o carro econômico. Beleza. 8h30 vai chegar o carro. E nada, né? Isso já eram umas 9 e pouco. Aí eu sei que apareceu a pessoa, né? E saiu umas faíscas. Aí você não quer mais ter contato com aquela pessoa. Isso é que aquela pessoa está o dia inteiro do teu lado, né? E todo dia aparece na tua casa. Então é Deus, né, tratando o caráter. Porque se Sócrates se deu bem com a Xantipa, o mundo inteiro ele consegue, né, encarar. Então Deus coloca pessoas também complicadas e que são difíceis para você amar. Se você consegue amar essas, então as outras, não é porque Deus é mau. Às vezes a gente pensa, né, Deus, né, o Senhor é ruim comigo. Tipo, agora saiu aquela pessoa do caminho, agora veio essa. Não tem folga. E para nós compreendermos melhor, né, o domínio próprio, eu vou falar um pouquinho sobre a história de Ruth. Ruth era moabita. Então, vou falar um pouquinho sobre a história de Israel, como tudo começou. Né? Como a maioria sabe, Deus ele chamou um homem, né? O nome dele era Abraão, e tirou ele de Ur dos Caldeus e falou que de ti, né, viria uma grande nação, faria uma grande nação. Então ele saiu de lá, ele se casou com Sara, mas Sara era estéril, embora Deus tivesse falado que de ti, né, viria uma grande nação. E Deus foi conduzindo tudo para que eles fossem parar na terra prometida, queria levar o povo para lá. Então Abraão, ele se casou com Sara estéril. Quando ele tinha 100 anos e Sara 90, eles tiveram Isaac. Isaac se casou com Rebeca, tiveram gêmeos, nasceu Esaú e Jacó. De Jacó vieram as 12 tribos de Israel, né, que ficaram durante 430 anos no deserto. E Deus, com a sua mão poderosa, os tirou de lá e os conduziu até a terra que Deus havia prometido, que mana leite e mel, que é a terra de Canaã. Porque dessa nação de Israel viria o Salvador do mundo, né, através de Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó da tribo de Judá, viria o Salvador do mundo. Aí, paralelamente a essa nação de Israel, outras nações também foram surgindo, como a nação através de Ismael, né, que veio a Arábia Saudita, Esaú, que são as nações árabes. Abraão saiu da região de Ur dos Caldeus e levou com ele o seu sobrinho, porque o irmão tinha morrido, o sobrinho era pequeno, levou Ló com ele. Ló, então, cresceu e foi parar nas regiões de Sodoma e Gomorra.
né, que nós também já ouvimos falar, que eram cidades terríveis, eram cidades más, eram pervertidas, e lá acontecia sodomia, né, aconteciam incestos. Incesto era algo normal, de pai ter relações com a filha ter filho do pai, ou irmãos das irmãs. Era assim algo terrível que acontecia, e hoje em dia nós vemos grande semelhança, né, à nossa volta, de tudo que acontece. E então Ló, Deus na sua eterna misericórdia falou: sai de Sodoma e Gomorra que eu vou queimar tudo, né? E o anjo do Senhor tirou então Ló de lá. A mulher de Ló olhou para trás, virou o quê? Uma estátua de sal. E Ló foi com as suas 2 filhas perto do Mar Morto, morar numas cavernas. E as filhas então, né, com aquela mentalidade suja, pervertida, né, que estavam acostumadas de Sodoma e Gomorra, elas falaram assim: ó, a gente vai ter que ter filho do nosso pai mesmo, porque senão a nossa descendência vai acabar. E um dia elas embebedaram o pai, e as 2 tiveram então, cada uma teve um filho do pai, de Ló. Um deles era o Moabe, um era Amon e outro Moabe. Então, o Amon, né, ele deu origem ao povo amonita, e Moabe deu origem ao povo moabita. E é desse povo de Moabe que surgiu a Ruth, né? Quero te convidar então a deixar a tua Bíblia aberta em Ruth. Tá lá no comecinho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Interessante que sempre tinham os mandamentos, né? E em um dos mandamentos que foi deixado foi que Deuteronômio 23:3, nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles deverão ficar fora. Então, assim, o povo de Deus não aceitava mesmo os moabitas, né? Nem os amonitas. O livro de Ruth, então, ele fala de Noemi, né? Começa falando de Noemi. Noemi, ela morava na cidade de Israel, em Belém, e ela vivia com seu esposo Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Só que naquela época, onde os juízes estavam governando Israel, estava um caos, e veio fome. Então, nós vemos aqui que não existe família sem problemas, né? Cada família tem um tipo de problema. E a família aqui, essa família que é muito especial, a família de Elimeleque, a fome começou a operar lá em volta. E Elimeleque pensou: eu vou sair fora daqui, eu vou salvar minha família, né? Hoje em dia, que tipo de fome, né, que nós observamos? De repente, na tua casa não está tendo falta de pão, comida tem à vontade. Só que talvez esteja faltando amor, talvez esteja faltando compreensão, alguma outra fome, né, que só Deus pode suprir. E nós vemos aqui que as coisas elas ficam sempre perigosas quando há fome. E para eles aqui ficou perigoso e Elimeleque levou eles para fora. Ele podia ter feito nada, né? Ele podia ter tido vista grossa, ter ignorado, ter feito de conta que não era nada, como algumas vezes pessoas fazem, né? O sacerdote fecha o olho, acho que não tem problema nenhum, a esposa também, né? E deixa por isso mesmo. E aí o problema só vai aumentando. Mas Elimeleque, ele quis sair. Quando ele saiu da terra onde havia fome, essa palavra sair, ela está relacionada com mudanças. Quando nós escutamos falar mudanças, já dá um arrepio,
né? Ou será que é só em mim? Porque assim, quando eu me acostumo com as ideias do apóstolo, né? Aí ele já tem mais muitas outras ideias. E sempre envolvem mudanças. Eu louvo a Deus porque antes eu não conseguia lidar com isso. Hoje em dia, né, Deus já me ajudou a ter mais fé, porque pelos olhos naturais eu sempre fico descabelada, mas agora eu já vou, né, já oro, já me preparo, aí eu abraço a ideia dele também. E quando, então, nós vemos aqui a palavra mudança, ela quer nos tirar da mesmice. Deus, ele quer nos transformar naquela pessoa que ele sonha para nós. Não existe evangelho verdadeiro sem mudança. Se você pensar, mas eu nem sei onde que eu preciso mudar, né? Em que área? É fácil, pede para o teu marido. Faz uma lista, amor, né? Das coisas que você acha que eu devo mudar. Ou pede para o teu filho. Tipo, os filhos, eles sempre têm alguma listinha, né? É incrível. Agora os meus invocaram, já até invocar com o meu cabelo. A Sophie, hoje de manhã, era 6 da manhã, ela falou, mãe, você não vai fazer babyliss? Porque ontem era 9 horas, ela já está com sono agora, né? Porque ela está estudando de manhã. E eu falei, Sophie, você faz babyliss da mamãe? Aí ela lavar o cabelo, só que quando eu vi ela já estava dormindo. Aí eu falei, não, Sophie, deixa, eu vou assim mesmo. Você faz hoje, né? Eu vou no culto à noite. E assim, eles pegam no pé por causa da roupa. Tem uma roupa que o João Lucas não deixa usar de jeito nenhum. Um dia eu fui buscar ele com calça jeans, tênis e um casacão, estava frio. Falou, mãe, nunca mais coloca essa roupa, mãe. Você está parecendo homem. Então, ou então pede para o teu pai, para tua mãe, né? A mãe, né, especialista. Ela tem não só uma lista, mas uma enciclopédia, né, de mudanças contidas lá. É muito bom, assim, pedir essas listas, enciclopédias, né? Porque acontece muita mudança. Tipo, na hora que a gente vê, a gente fica meio bravo, mas depois o Espírito Santo acalma e transforma. Eu vejo assim que uma coisa que a família de Elimeleque, ele fez, ele foi sensível aos gritos de socorro da sua família. Então, nós mulheres, né, nós somos muito sentimento. E eu vejo por mim, quando eu estou precisando desabafar, eu preciso desabafar sem ser interrompida, né, que é muito difícil. Aí quando eu estou assim no começo, não, você tem que fazer isso. Falei, amor, deixa eu falar até o final. Aí tá. Porque assim, nós temos essa necessidade de ser ouvidas, né? E nós queremos ser ouvidas pelas pessoas que nós amamos e que nós respeitamos. E então, quando nós falamos tudo aquilo, né? A pessoa que nós amamos, nós queremos que ela fale assim, amor, você vai conseguir, eu vou orar por você. Nós não queremos uma fórmula mágica do que nós precisamos fazer, nós só queremos escutar isso. Vai em frente, você vai conseguir, você vai orar e vai dar tudo certo. É só isso. Porque sai muita abobrinha da nossa boca, né, quando a gente precisa desabafar. E parece um monstro, né, o problema que a gente está contando aí. E a vida, ela é como um eco, né? Isso também nós precisamos saber. Que se nós não estamos gostando daquilo que nós estamos escutando, nós precisamos mudar o nosso grito, né? E Noemi, então, quando ela saiu de Belém, ela saiu rica, ela saiu com seus jumentos, né? Com dinheiro, eles tinham bastante posse, só que na terra onde eles estavam morando, a fome havia chegado. Ela saiu de lá com seu marido, com seus 2 filhos, né? E foram então para Moabe, justamente Moabe, né? Que são descendentes dos moabitas, que nós ouvimos falar que
tinham mente suja e hábitos que não condiziam com o povo de Deus. Mas eles foram para lá e Elimeleque, ele queria salvar a sua família, ele queria tirar a sua família da fome, ele queria fazer alguma coisa. O tempo passou, depois de um tempinho, o marido da Noemi faleceu, aí os filhos casaram com mulheres moabitas, e depois de 10 anos, os filhos também morreram. Então, não fica pensando que o teu problema é o maior do mundo, né? Porque quando a gente está mal, a gente acha que ninguém mais tem problema. Olhando para essa história aqui, imagina só, morreram os 3 homens da casa, tipo, estabilidade. Agora, tinham 3 mulheres, uma sogra e 2 noras. Olha só que difícil, né? Aí ficaram 3 mulheres viúvas, a Noemi, a Orfa e a Ruth. E Noemi, então, ela ouviu falar que a fome lá de Belém havia passado. Pensou assim, eu vou voltar para minha terra, né? E como os filhos tinham morrido, só que naquela época é assim, ó, quando morriam os filhos, as noras ficavam como servas da sogra. Olha que difícil, gente. Olha, tá bem mais fácil pra gente, né, hoje em dia. Então, e a Orfa e a Ruth, então elas ficaram como servas de Noemi. Mas é muito legal ver essa história aqui, porque Noemi, ela tinha uma bondade dentro dela e ela pensava nas noras. Com certeza, para ela seria muito melhor ela voltar para Belém junto na companhia das noras, né? Podendo conversar e assim, voltar para casa do jeito que ela iria voltar seria algo difícil para ela. Mas ela pensava, nossa, se as meninas forem comigo, vai ser muito difícil para elas arrumar casamento lá. Porque um israelita querer casar com uma moabita, muito, muito difícil, né? Elas vão poder ser maltratadas, alguma coisa assim. Então ela começou a falar, olha, minhas filhas, volte para casa dos seus pais, né? Constituam família lá, casem de novo, vocês são jovens, né? Vão, cada uma seguir o seu caminho. E Orfa, então, Orfa foi embora. Deu um beijo na sogra e foi embora. E o nome dela nunca mais foi visto. Nunca mais a gente lê sobre Orfa. Meninas, orem por mim que hoje eu estou cansada. Essa noite eu não dormi. Mas eu sei que a vitória vai ser grande, já está sendo grande. E Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele sonhou nesse lugar, né? Para trazer o domínio próprio, o equilíbrio, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu creio que Ele está operando aqui, nesse lugar. Amém? Algo muito importante que Noemi tinha era empatia. Empatia é um sentimento, também é algo, uma característica, né, da pessoa, que ela consegue se colocar no lugar do outro. Ela consegue sentir o que o outro está sentindo. E Noemi tinha isso. Tanto é que ela falou isso para as noras. Ela deixou as noras livres, né? Ela sabia que ia ser mais difícil para ela, mas ela queria o melhor para as suas noras. E isso é algo, né, essa empatia é algo muito importante que nós precisamos desenvolver em nós. Até ontem a Sophie falou assim, mãe, a gente está estudando sobre bullying e eu preciso que a senhora faça um texto para mim. Se alguma vez dentro da sala de aula, né, a mãe já sofreu bullying e tal. Aí eu pensei, vários, né? Tá, daí aí eu terminei a pregação, eu peguei e escrevi para ela. E eu coloquei que no 7º ano, mais ou menos, né, quando a gente já começa a ficar mocinha e tal, um dia estavam passando uma lista na sala inteira. E aquelas risadas e tal, né? Aí eu consegui pegar a lista. Aí eu olhei lá, todos os meus defeitos, gente. Só que eu só lembro de um, que era girafa, né, que me apelidavam de girafa. Aí eu coloquei, né, no bilhete. Tipo, naquela época eu não tinha essa empatia, né? Porque imagina, alta, loira, olho azul,
né? Tipo, hoje em dia, eu já consigo pensar diferente. Pô, de repente ela também queria ser loira, talvez ela também queria ser alta, talvez ela também queria ter olho azul e ela não tinha. Então ela ficava com raiva e tinha que colocar defeito, né? E essa empatia nos ajuda muito a conseguir entender mais o outro. Só que hoje em dia também pensar no próximo assim não dá mais muito ibope, né? A gente pode ver nas igrejas. A maioria das pessoas vem para receber cura, né? Para arrumar a situação financeira. Não é o caso aqui, tá? Vocês são muito abençoados. Vocês vêm para trabalhar o interior de vocês, deixar o Espírito Santo, né? Operar tudo aquilo que precisa. Glória a Deus. Então, falar de salvação hoje em dia na igreja não dá mais ibope, né? Tem que falar de dinheiro, tem que falar... E a igreja aqui eu vejo que ela só cresce mesmo por Deus, porque é algo que a gente não faz. Aí o marido pensa, né? Ele tá lá fora, ele pensa assim, eu tô tão estressado, eu quero chegar em casa, eu quero tomar um banho, eu quero vestir o pijama, eu quero uma comida quentinha e eu não quero ouvir barulho. Aí a mulher, né, voltando para casa, nossa, a hora que ele chegar em casa, que eu me encontrar com ele, eu vou falar tudo que as crianças aprontaram comigo hoje. E eu vou falar também aquele desentendimento com a minha mãe, e que também a gasolina acabou, e eu estava sem o cartão, né? Aí o pai chega em casa, o filhinho corre lá pro pai e fala assim, papai, o que você trouxe para mim? Então, é tudo, né, em volta do egocentrismo. Tipo, a gente quer tudo para nós, para nós, para nós. E Jesus nos ensina a pensar no outro, a dar atenção para as necessidades da outra pessoa. E isso começa dentro da nossa própria casa. Eu não sei em que área já que você teve que ter domínio próprio, né? Mas assim, comigo os testes nunca param. Um dos que eu vejo que eu preciso ter muito domínio próprio é que em 2013 eu comecei o curso de psicologia. Aí estava feliz da vida, só que era noite. E o apóstolo desde o comecinho falou, olha, na noite vai ficar bem complicado, porque por causa dos cultos, e no começo, né, era nós que fazíamos quase tudo. E era turma assim muito, muito legal, sabe? E depois de um ano então eu parei, tranquei. Aí continuei depois de um ano, parei de novo quando nós compramos a nossa casa, porque na época era meu pai que ajudava a pagar a faculdade e nós tínhamos que cortar todos os gastos extras para pagar então a casa, né? Em 2015 eu voltei, fiz algumas matérias e eu creio que eu vou conseguir terminar essa faculdade. Quem crê junto comigo, me ajude, irmãs, me coloquem em oração. Então, assim, sempre tem algo que nós precisamos do domínio próprio, porque sem ele nós desistimos dos nossos sonhos, dos planos de Deus para a nossa vida, né? E eu vejo que os planos do Senhor, eles é como se fosse um barquinho, mas contra, né? Tivesse que remar contra a correnteza. Então é muito mais difícil. E é na força do Senhor que nós vencemos. E Ruth, então, quando Noemi falou para ela, vai embora, ela falou assim, não, Noemi, eu não vou te deixar, né? E é muito linda essa passagem, porque ela fala assim, o teu Deus vai ser o meu Deus, né? O teu povo vai ser o meu povo. E nós vemos que ao longo da caminhada dela com Noemi e também com o seu marido, Malom, ela se converteu, né? Ela deixou aquele povo idólatra, né? Ela deixou aqueles costumes terríveis que o povo em Moabe tinha. Ela se entregou completamente a esse Deus. Ela passou a orar a esse Deus, ela passou a buscar esse Deus verdadeiramente. E glória a Deus, porque a história de todos aqueles que se entregam completamente para Jesus, a história é uma glória, é só testemunho de vitória, né? Vale a pena se entregar completamente sem receios.
Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Ruth 1. Porque vale a pena ler o que Ruth falou para sua sogra. Quando Noemi então falou, né, vai embora, né, insistiu ainda com ela, ela falou assim, ao que lhe respondeu Ruth, não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então, a gente vê que ela realmente se converteu. Ela não queria largar esse Deus por nada. Ela não queria mais voltar àquela velha vida, né? Ela queria continuar no caminho do Senhor, naquilo que Deus tinha para ela. Então, Noemi aqui, ela sai triste de Belém. Ela sai de Belém feliz, ela sai rica, ela sai com o marido, ela sai com filhos. E quando ela retorna para Belém, ela volta com o coração todo despedaçado. Ela volta com o coração triste. Porque imagine, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. É uma tragédia, né? Mas como Deus é tão maravilhoso e tão bondoso, Ele colocou Ruth na vida de Noemi, né? Tanto é que Ruth não queria largar ela por nada. E Ruth 1:19, partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres da cidade comentavam, será que esta é Noemi? Imagina, ver ela saindo rica, toda feliz e voltando pobre e triste. Mas ela lhe pediu, não me chameis mais de Noemi, que significa agradável, é mais próprio que meu nome seja Mara, amarga, porquanto Shaddai, o Todo-Poderoso, me tratou com amarguras. Parti dessas terras com as mãos cheias, o Senhor me traz de volta de mãos vazias, porque então haveris de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa e Shaddai me trouxe desgraça? Ela achou aqui que fosse Deus, né, que tinha operado tudo isso na vida dela. É como se ela tivesse merecido receber essa desgraça. E na verdade, quando nós somos filhos mesmo de Deus, Ele nunca deixa vir algo ruim, né? Se algo muito difícil acontece, é porque Ele vai usar isso para nos fazer muito fortes nessa área, para nós ajudarmos muitas pessoas nessa área. E ela então, ela trouxe um grande legado de Moabe, que foi Ruth. E que se apegou a ela e lhe dava todo o carinho e toda assistência, como está escrito em Ruth 2:2. Certo dia, Ruth, a Moabita, sugeriu a Noemi, permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou, vai, minha filha. Então, Ruth falou assim para ela, sogra, a senhora já está, né, mais de idade, vai limpando a casa aqui, vai deixando isso em ordem, e eu, como sou mais jovem e tenho mais energia ainda, eu vou atrás, né, de respigar e posso ainda pegar sol, não vai me fazer mal. Naquela época, quem era órfão, viúva ou estrangeira podia entrar em qualquer campo, né, e tinha direito de respigar, ou seja, catar as espigas que caíam dos segadores. Então ela tinha esse direito por ser estrangeira e por ser viúva. Nessa partezinha aqui nós vemos o trabalho em equipe, né, das duas. A Noemi ficaria em casa fazendo trabalho de casa e ela então, mais forte, sairia e iria fazer o trabalho pesado. A equipe, ela é formada por pessoas com características diferentes. Olha só, né? Não são iguais as características.. Então, por quê?
cada um tem um talento diferente um do outro, né? Muitas vezes o que eu faço não vai ser completo. Com certeza não vai ser completo. Eu vou precisar, né, de cada uma de você para completar aquilo que Deus quer fazer. Então, o trabalho em equipe, ele é formado por pessoas com características diferentes, mas elas trabalham em prol de um bem comum. Elas trabalham em prol de um bem comum, né? E lá em casa, por exemplo, nós trabalhamos em equipe, né? O apóstolo é de um jeito, eu sou de outro, nada a ver nós dois, né? Cada um tem as suas características, mas um ajuda o outro. E assim a obra vai avançando, vai crescendo, né? Com os nossos filhos também. Então, isso nós precisamos desenvolver o trabalho em equipe dentro de casa. Amém? Ruth, então, né, com o consentimento da sua sogra, ela começa a fazer esse trabalho pesado. Ela, na verdade, ela começa do zero. E o que significa que começar do zero? Né? Respigar, catar os restos, é começar do zero. É outra coisa que a gente não gosta de fazer, né? Em casa. Quantas vezes que, tipo, a gente está falando A, aí o marido entende B, C, D, E, e os filhos também, muitas vezes. Só que não adianta a gente continuar levando aquela conversa, porque eles não vão conseguir entender A, porque o mundo espiritual está tumultuado, está muita agitação. Então é preciso parar tudo, parar de falar A, qualquer outra letra do alfabeto, colocar o joelho no chão e começar a falar todo o alfabeto com Deus, né? Que daí as coisas vão para o eixo de novo. E é como parar no pedágio, né? Se não tiver aquele que vai automático lá, você tem que parar. E às vezes tem caminhões, tem aquela fila, né, quilométrica, só que tem que parar, pagar o pedágio para continuar a viagem. Assim também as paradas que nós precisamos dar, muitas vezes no diálogo, né, com o nosso amado em casa, com os nossos filhos. E é a parada do perdão, zerar tudo, né? Poder conversar, sem se agredir, sem perder o respeito, que é algo difícil também, mas se estiver muito brava, muito nervosa, te controla, né? Pega um ar, espera umas horas ou às vezes até uma semana, aí conversa tem aquela conversa mesmo de falar tudo, onde a pessoa também possa falar, né? Você consiga falar e escutar com empatia. E o Espírito Santo vai operar e você zera, né? Aí começa de novo aquela caminhada. Ruth 2:5. Então Boaz indagou o capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela jovem. Ruth, então, ela já estava lá, né, respigando, já fazia um tempão, e chegou então o dono daquelas terras, que chamava Boaz. E quando ele chegou lá para analisar o trabalho, né, dar uma olhada nos seus trabalhadores, quem chamou a atenção dele foi exatamente a Ruth. E ele logo perguntou, né, para o capataz dos ceifeiros, quem que é aquela moça? E o capataz então falou, olha, aquela moça é Ruth, ela é nora de Noemi e ela está aqui respigando o tempo todo sem parar para levar as sementes para sua sogra. E ele se encantou com aquela atitude, né, de Ruth. Aí já falou para os meninos, ninguém encosta nela, ninguém toca nela, deixa ela trabalhar. Aí chamou, né, Ruth também. E falou para ela, olha, daquilo que os meus empregados comerem, você tem direito de comer também. Aquilo que meus empregados beberem, você bebe também, né? Fica aqui, minha filha, falou para ela, né? Fica aqui, aqui você vai estar segura. Eu já dei ordens para ninguém encostar em ti, ninguém vai te molestar. Você pode continuar aqui até acabar a colheita.
E foi isso mesmo, né, que a Ruth fez. E quando ele falou isso, Ruth 2:13, a Ruth declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor? Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma das tuas servas. Então, nada é por acaso. Olha só como Deus, né, guiou Ruth exatamente para os campos de Boaz. E naquela época, quando o marido morria, tinha alguém que poderia resgatá-la, poderia continuar a descendência dela. E Boaz, então, ela chegou em casa com eram uns 25 quilos mais ou menos de sementes, né? E a Noemi então perguntou: Ruth, aonde que você estava trabalhando? Aí ela falou: olha, nos campos de Boaz. E Noemi então ficou maravilhada, porque ela falou assim: Boaz é nosso parente chegado, ele é um dos resgatadores. Aí Ruth, ouvindo, né, a sua sogra, e a sogra dando bons conselhos a ela, falou: olha, hoje à noite a colheita já acabou, e eles vão fazer uma festa. Você vai tomar banho, você vai colocar perfume, você vai colocar um vestido, e você vai até essa festa e vai esperar Boaz beber, comer. Quando ele se deitar, você deita aos pés dele, sem ele te conhecer. E ele vai te falar o que você deve fazer. Imagina, que loucura, né? Ainda mais naquela época. Aí ela fez exatamente o que a sogra tinha mandado, né? E quantas vezes o Espírito Santo faz isso conosco? Ele pede cada coisa absurda, né? Ao nosso raciocínio lógico, a gente não consegue entender, a gente fala: não, Espírito Santo, isso não, né? Mas sempre vale a pena obedecer aquilo que Deus manda, porque Deus, ele sempre pensa além dos nossos pensamentos, né? Os pensamentos dele são maravilhosos. E ela então seguiu o que a Noemi falou para ela, foi até lá, se deitou quietinha, tudo, e puxou um pouquinho da coberta dele, né, dos pés dele, e cobriu ela assim, que era um gesto dizendo: eu quero a tua proteção. Aí ele acordou de madrugada e assustado, ele pensou: meu Deus, uma mulher, né, deitada aos meus pés, e perguntou: quem és tu? E Ruth então falou para ele: olha, eu e minha sogra, nós estamos inseguras, né, e eu quero, o Senhor pode ser meu resgatador, eu quero me casar contigo. E ele falou assim: olha, essa tua atitude é mais louvável ainda do que a primeira, de cuidar da tua sogra, porque tu podias ir atrás de uma pessoa mais nova. Não, mas você quer continuar a descendência do teu marido, né? Então ele ficou assim admirado, sabe, com aquela mulher. E ele falou assim: ó, hoje mesmo você vai agora, te cobre bem para ninguém te ver. E colocou lá um monte de semente ainda para levar para a sogra. E falou assim: hoje mesmo eu vou resolver essa situação. Aí, como naquela época valia a palavra, né? Ele se reuniu com todos os anciões da cidade e perguntou, né, a eles. E nessa hora, olha só como não é acaso mesmo. Naquela hora que ele se reuniu, né, com aqueles senhores mais velhos da cidade, passou o resgatador. Aí chamou, né, o Boaz chamou o resgatador e falou, né, falou que se ele gostaria de adquirir aquelas terras que eram de Noemi. Aí ele falou assim: eu quero. Aí ele falou: tá, mas com as terras você então vai ter que resgatar Ruth também. Aí ele falou: não, então não vai dar, né? Aí o primeiro resgatador passou para Boaz. E Boaz, imagina, né, nem ficou feliz. Ficou bem, bem feliz por poder então casar com Ruth. Os dois casaram e deles então veio um filho chamado Obed. Deixa eu só ver aqui onde que eu tô. Olha como Ruth, ela creu realmente no Senhor. E ela não olhou para suas limitações. Porque tem lógica tudo que aconteceu. Do jeitinho que aconteceu, de Ruth chegar lá no campo de Boaz. Aí Boaz, já bateu o olho nela. E sabe, são muitas, não pode ser coincidência tudo isso. E quem conhece a história, né, como eu também conheci o apóstolo, ou como que a gente se conheceu, também vê que não
Não tem coincidência nisso. É Deus purinho. Quem já conhece a história? Vou contar meu testemunho de novo. E Ruth, ela fez exatamente o que precisava ser feito, né? Ela colocou a mão na massa, arregaçou as mangas e se meteu a trabalhar. Era o que precisava ser feito. Ela podia ter ficado, ai, coitadinha de mim, ai, eu queria fazer aquilo, eu queria costurar, né? Ou eu queria ficar em casa, limpando casa. Não, mas ela foi obediente. E quando nós somos obedientes a Deus, por mais difícil que é o trabalho que Deus manda a gente fazer, Deus, ele sempre trabalha no sobrenatural. Ele vai na frente, ele nos dá força para executarmos aquele trabalho e ele abre portas sobrenaturais para a nossa vida. Eu te incentivo, se o Espírito Santo está dando tarefa difícil para ti, obedeça, porque você vai ser muito abençoada. Amém? Algo muito interessante que tem a ver com o nosso tema, que é domínio próprio, está lá em Ruth 3:18. Então Noemi assegurou a Ruth: fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso. Com certeza este homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje essa questão. Imagina só, Ruth saiu de lá e ele falou assim: hoje ainda vou resolver essa situação. Imagina dentro dela, né, a ansiedade e tudo. E Noemi pôde acalmá-la, falar assim: ó, minha filha, fica tranquila, né, espera, Deus está no controle. E essa é a nossa função também, de acalmarmos as pessoas que estão à nossa volta, né? Falarmos: fica tranquila, vai dar tudo certo. E nunca falar: larga a mão disso, parte para outra, né? Deus, ele quer sempre estar motivando, sempre dando forças. Ruth 4:13, que fala do casamento de Boaz com Ruth. Então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou e Ruth engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho, e lhe deram um nome chamado de Obed. Este foi o pai de Jessé, e por sua vez se tornou o pai de Davi. Olha como é tremendo, né, o poder de Deus. Porque Deus, ele exaltou Ruth. E por causa da obediência de Ruth, Deus exaltou também Noemi, que voltou sem nada, voltou com o coração todo arrebentado, todo arrasado. Mas Deus usou Ruth para trazer salvação, para trazer um resgatador novamente, né? E através do filho dela, do filho de Ruth, Noemi também, ela pode novamente ter as forças, né? E se sentir na falta dos filhos, ter aquele bebezinho no colo. E o mais tremendo é que Obed, ele foi o pai de Jessé e Jessé o pai de Davi. Mudança, empatia, trabalho em equipe, fidelidade
pode salvar a sua casa. Amém? Então, todos os dias, lembrando desses 4 passos aqui: mudança, né, por mais dura que seja, a empatia para conseguir olhar o que o outro está sentindo, né, sentir a dor do próximo, o trabalho em equipe, não querer fazer tudo sozinha, mas estar, né, tão gostoso poder uma fazer isso, outra aquilo, o trabalho fica bem melhor. E a fidelidade também ao Senhor, né, de estar sendo fiel àquilo que Deus está mandando fazer. Ruth 4, 13 e 17, então, ele mostra assim como Deus tem compromisso com aqueles que são fiéis, como Deus tem compromisso com aqueles que não desistem, como Deus tem compromisso com aqueles que encaram seus problemas, né? É mais fácil a gente largar a mão. Tá tão difícil, eu vou abandonar. Não, Deus não quer que tu abandone os teus problemas. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Assim como aquela mulher voltou, né, de Moabe, sem o marido, sem os 2 filhos, toda arrasada, pobre. Olha só como Deus pode transformar a vida dela, através de uma moabita. Porque na nossa cabeça também, a gente não consegue entender essas coisas. Porque uma moabita não tem lógica, né? Tipo, então teria que ser alguém que já fosse do povo de Deus, mas não, Deus usou uma moabita para trazer esse resgatador e para a descendência, então, daquele homem poder continuar. E através desse nome, né, veio o Salvador, que é lá em Mateus também 1:5. Mateus 1:5 diz que Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou a Jessé. Olha que tremendo, né? O nome de Ruth aparece na genealogia. Olha que incrível, né? O nome das pessoas obedientes a Deus nunca vai ser apagado, nunca vai ser esquecido, né? Sempre vai passar adiante, né, aquele legado. Para alguém, essa pessoa obediente vai passar o legado, e aquela pessoa vai passar, e assim até a volta de Cristo. Amém, igreja? Amém. Então, Ruth não só salvou sua família, como também colocou sua família na genealogia do Filho de Deus. Olha o que uma pessoa obediente pode fazer. Olha o que uma pessoa que se rende verdadeiramente a Deus pode fazer. Ela pode salvar a sua família, mas também pode ser a preparação, né, para o Salvador. Então, da descendência de Ruth e Boaz veio Jesus, o Salvador do mundo, o Messias prometido, Filho de Deus. Como Deus valorizou uma estrangeira que creu nele. Você crê? Amém. Né? De repente, em algumas áreas, você também está se sentindo assim como Ruth se sentiu, ou como Noemi. De repente, alguma insegurança no teu coração, ou um medo, né? Eu sei que quando nós chegamos na praia, aqui, 8 horas da noite. E viajamos a noite inteira, chegamos lá, o apóstolo pregou na igreja lá do apóstolo Leandro, e na segunda-feira, sabe o que é todo o cansaço do mundo? Pousar no teu corpo? Aí eu sei que depois daquela segunda-feira, aquelas noites, eu não conseguia dormir. Teve uma noite que eu fiquei até 5 horas da manhã orando. E eu sei que naquela madrugada, todos os medos que podiam vir, acho que vieram, sabe? Olha só a tua coluna. Olha só, né? Você está tão cansada. E olha só, você não vai nem conseguir descansar agora nas férias. Olha só, você vai ter que voltar assim para Campo Grande, e a obra lá. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Peguei a Bíblia, né? Eu estava no meu refúgio secreto lá, porque o apóstolo estava roncando demais, gente.
Aí eu estava num quartinho que eu deixava a janela aberta com tela, e de manhã, já bem cedinho, o sol batia. A primeira coisa que eu pegava era a palavra. Eu li muito a Bíblia. E eu te encorajo, olha, se você está com medo, se você está com insegurança, leia muita palavra de Deus. Porque essa palavra, ela é viva, ela é poderosa, e ela é tão poderosa para fazer com que esses monstros corram de você, né? E eu sei que eu comecei a ler muita Bíblia e orar. Aí teve outro dia que eu acordei, todos os dias com muita dor na coluna, né? E eu falava, Deus, em nome de Jesus, eu sei que agora esse problema, né, tá só de passagem. Porque várias coisas eu já recebi. E eu não aceito. Eu até posso fazer um tratamento lá, mas eu declaro sempre que qualquer doença que entre em mim está de passagem mesmo. E eu fui declarando, Deus, em nome de Jesus, minha coluna é tua. Deus, eu creio que o Senhor está repondo aquele líquido que está faltando entre uma vértebra e outra.